Mais uma entrevista por aqui e hoje com a atleta do Brasil, a esgrimista paralímpica Fabiana Soares. Ela tem uma rotina dupla, porque ela também é fisioterapeuta e tem trabalhado no atendimento a pacientes com a Covid-19. Os treinos em Petrópolis, no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio, e os plantões no Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, na capital fluminense. Fabiana, é uma honra tê-la aqui. Muito obrigado por nos atender. Obrigada, Arthur. Obrigada a vocês aí terem me convidado. Fiquei muito feliz pelo convite, sempre fui fã de vocês. Então, estou muito grata pelo convite. Obrigada aí pela apresentação. É isso aí. Eu que agradeço. Fabiana, primeiro fala sobre essa rotina. Você treina e trabalha no hospital todos os dias? Como é que isso tem funcionado? Então, eu sou concursada, né, um concurso do Estado, pela Fundação Saúde, e aí faço parte da equipe de fisioterapia do Hospital São Sebastião, né, de infectologia de São Sebastião, que é no Rio de Janeiro. E lá nós fazemos plantões de 24 horas, né? Cada dia tem um plantonista. Eu sou do plantão de terça-feira. Seria hoje, né? Na verdade é que eu estou de férias. E Entendi. aí a gente tem que fazer 30 horas semanais, então eu faço um plantão de 24 toda terça e um domingo por mês de 24 horas para complementar as 30 horas semanais. E os outros dias eu treino, né? Senão também Claro. não dá só trabalhar ou só treinar, né? Tem que unir as duas coisas. Explica pra gente por que os profissionais de fisioterapia são tão importantes para o trabalho que é realizado na CTIs ou na UTI, né, como as pessoas normalmente conhecem, no combate especificamente da Covid. Então, na verdade, eu acho assim, eu não penso só na equipe de fisioterapia, né? Eu acho que a equipe multidisciplinar ela é importante ali no contexto todo do paciente, né? Porque muitas vezes o paciente chega mais ou menos com uma falta de ar, a gente começa a fazer o trabalho dali da parte já respiratória dele, trabalhando com máscara de oxigenação ou um catéter de O2, e à medida que vai piorando, a gente vai observando, os médicos vão observando isso, e aí a maioria deles, né, dependendo da gravidade, acaba tendo que ser entubado, né? E aí a gente faz parte de todo esse tratamento, desde o início que ele entra ali com a gente. Então, a gente assiste na intubação, né, assiste toda a parte de ventilação, e a gente, junto com os médicos, né, vendo toda a parte do paciente, da evolução dele, a gente decide quando vai ter que extubar o paciente. Nós fazemos essa parte de extubação dele, né, retirada do tubo. E aí, depois disso, dessa extubação que é retirada do tubo, nós entramos na parte motora, né? Quer dizer, na verdade, a motora a gente até entra antes, quando ele ainda está entubado, para ele não ficar muito tempo ali só acamado, sem ninguém estar mexendo nele, né? A enfermagem entra com a mudança de decúbito, essas coisas todas, a gente auxilia. E aí, quando a gente estuba o paciente, a gente entra na parte motora, né, mesmo, de botar ele sentado, começar a colocar ele em pé, trabalhar de força muscular e voltar a andar, né, que isso é o importante. Vamos falar agora sobre a sua história. Você nasceu em Petrópolis e você tinha uma doença chamada cranioestenose, é isso? Que é uma má formação? Explica pra gente um pouco. Assim, eu também não sei tão bem dela, mas a cranioestenose, sabe as suturas do bebê, né? A moleira que a gente fala, né? Sim. As minhas, com um mês de nascido, se fecharam. E aí ela fechou, né? E por isso o meu cérebro não tinha para onde crescer. Então eu só tinha uma opção, operar, né? Senão eu poderia morrer ou ficar com alguma deficiência mental. E aí, com um mês de nascida, eles operaram, eles colocaram os afastadores, eles abriram a cabeça inteira e colocaram os afastadores para manter as suturas abertas. E aí foi tudo bem e tal, graças a Deus eu fiquei bem. Mas eu nasci, na verdade, com dois problemas, né? Eu nasci com esse da cabeça e o da perna. Só que como o da perna era o de menos nesse momento, né? Eles deixaram a perna para operar depois. Sim. A perna é o fêmur. Isso. Eu nasci com uma perna menor do que a outra. Tá. E aí depois você veio fazer cirurgia para tentar corrigir esse problema. Isso. Com 10 anos eu fiz a cirurgia de correção da perna, uma tentativa que deu toda errada, nada deu certo.
E aí eu tinha uma diferença de 3,5, hoje em dia tem uma diferença acho que de quase 10 centímetros. Porque aí eu fiquei com artrose no joelho, isso tudo foi piorando a amplitude da perna, né? E aí a diferença foi aumentando, né? E na época o médico, quando acho que ele viu que estava dando errado a cirurgia, ele não quis continuar mais comigo, ele me passou para outro médico. Então, assim, a gente acaba achando que parece que foi um erro médico e tal. E aí, depois disso, eu acabei não fazendo mais nada. Minha mãe faleceu nesse meio tempo. E aí, eu não operei mais. Assim, meu pai sempre foi atleta, minha mãe também foi atleta de canoagem, meu pai também. E meu pai sempre fez de tudo. Tudo que ele podia de esporte, ele também fez. Eu acho que eu acabei puxando um pouquinho dele. E aí, eu acabei estudando num colégio aqui em Petrópolis, que era muito voltado para o esporte. E aí eu fazia de tudo que dava, tipo, jogava vôlei, jogava handebol, jogava dama, xadrez, o que tivesse, tênis de mesa. E fiquei jogando por muito tempo, né? Até eu me formar eu jogava, né? Mas nesse meio tempo eu conheci uma amiga minha aqui de Petrópolis, fizemos amizade e tal, e ela jogava hóquei. E ela perguntou se eu não queria conhecer, eu fui lá para conhecer o hóquei tradicional, e nele eu fiquei 11 anos jogando. Aí fiz parte da seleção brasileira, cheguei a jogar um campeonato sul-americano pela seleção brasileira, foi bem legal. E como é que foi a passagem para a esgrima? Você começou com a esgrima tradicional, normal, de Não, pé? Não? não. Na verdade, eu não comecei na de pé, não. Na verdade, assim, eu parei de jogar o hóquei em Sim. 2007 e fiquei parada. Aí engordei pra caramba e tal, né? Porque a gente, quando é atleta e para de jogar, é terrível, né? E aí acabei engordando bastante. E aí estava chegando perto das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio, né, 2016, e eu falei, gente, eu sempre fiz esporte, por que eu não volto a fazer alguma coisa? Só que agora para o deficiente, né? Porque eu sempre tive deficiente e nunca fiz nada para deficiente. E eu jogava bem as outras coisas, né? E aí comecei a procurar várias coisas. Aí em Petrópolis tem bocha. Bocha para mim não se enquadra. E atletismo. Atletismo eu nunca gostei. Aí descobri a esgrima convencional no Esporte Clube Magnólio. Mas para jogar em pé, para mim era muito ruim. Eu não tenho muita mobilidade, né? Para andar rápido, né? Para fazer marchar e romper essas coisas. Eu não tenho essa mobilidade. Então, para mim era meio complicado. E aí perguntei se o técnico, que é o mestre da Armas, Guilherme Gifone, que ele é do Rio, ele dá aula em Petrópolis, né? Se ele tinha interesse em querer me treinar sentada, né? Ele achou meio estranho, nunca tinha dado aula. Mas ele pensou a esgrima, na verdade, a técnica de esgrima é a mesma, tanto para o sentado como para quem joga em pé. Então, ele aceitou o desafio. E aí, a partir daí, a gente começou a treinar. Eu treinava numa cadeira de madeira, porque não tinha cadeira própria e tal. É bem cara, né, para comprar. Foi bem difícil o início. E você começou em 2016? Comecei em 2015, mais ou 15. menos em agosto, e comecei a competir em 2016. E quando é que você começou a perceber que levava jeito? Na verdade, em 2015, quando eu comecei a treinar, eu resolvi ir em São Paulo assistir um campeonato lá em São Paulo, no brasileiro que teve das meninas, do pessoal. Eu falei, pô, esse negócio é interessante, acho que dá para mim. Aí eu olhei assim, olhando de fora, achei que era fácil, né? Eu, não, acho que esse negócio dá para mim. Aí comecei a treinar, né? Isso em 2015. Nossa, nem um pouco abusada, né? Eu nunca tinha jogado assim, achando que dava. Aí comecei a competir em 2016. Aí fui pro primeiro campeonato lá em Valinhos, em São Paulo. Aí em São Paulo, né? Nossa, tomei um couro. Aqueles que a gente nunca esquece. Eu achando que era fácil, né? Mas aí eu comecei a treinar mais, me dedicar mais, focar, porque eu sempre gostei de esporte, né? E aí eu fui melhorando. A partir desse primeiro campeonato, a evolução foi grande. Fala um pouquinho dos resultados mais importantes, Fabiana, e a sua expectativa agora com relação a Tóquio, né? Porque os jogos foram adiados e aparentemente você tem uma chance de buscar essa vaga. Na verdade, hoje em dia eu sou a primeira do ranking brasileiro, né, nacional de sabre, na modalidade sabre. É porque, na verdade, a gente joga 3 armas, né? O convencional só joga uma arma.
O cadeirante, como tem menos pessoas, a gente meio que obrigado, não é obrigado, mas acho que é uma regra que todo mundo jogue pelo menos 2 armas. Eu jogo 3, eu acabei jogando as 3. E aí vou bem nas 3. Lógico que eu tenho as minhas preferidas, né? Mas eu sou a primeira do ranking nacional na modalidade sabre. Sim. Sou a segunda no florete e a terceira na espada. Então, assim, eu sou do ranking nas 3 armas, né? Eu faço parte do ranking nacional nas 3 armas. Fui campeã brasileira, eu sou de 2016, 2017 e 2019 no florete. E o sabre feminino começou em 2018. Em 2018, eu fui campeã brasileira em 2018 e campeã brasileira em 2019 no sabre, né? A espada, normalmente, eu me mantenho entre os 3 primeiros. É a minha arma mais fraca. E eu estava vindo bem nos campeonatos mundiais, né, quando eu comecei a fazer parte da seleção. Porque, assim, a Europa e a Ásia, eles são muito fortes, né? O nível de treinamento, a quantidade, isso é bem diferente do Brasil, infelizmente. Assim, pelo menos para esgrima em cadeira de rodas, né? Então, assim, a gente tenta a vaga, gente, da esgrima contra o pessoal das Américas, que pega Estados Unidos, Canadá, Argentina, né, Brasil. E eu tenho que estar entre os 25 do mundo e tenho que estar na frente dessas meninas de fora, dos Estados Unidos e Canadá. Então, assim, no sabre, como eu jogo as 2 armas, sabre e florete, eu estou em 20º. Então, teoricamente, eu estaria dentro. Mas eu estou a 4 pontos atrás da menina do Canadá. Que eu vindo bem, aí no campeonato mundial eu não fui bem, ela foi melhor do que eu e acabou me passando 4 pontos. E aí a gente teria em março, que passou, né? O campeonato mundial, a Copa do Mundo no Brasil, que seria em São Paulo, lá no Centro de Treinamento Paralímpico, e o Regional das Américas em sequência, que seria também lá no centro. E aí, o Regional das Américas só entra o pessoal das Américas, então o nível é muito parecido. Ali seria definida a vaga. E aí cancelaram, né? Então, foi tudo cancelado por causa da pandemia, aquela história toda, né? Nós fizemos uma última viagem para a Hungria em fevereiro, e em março teria o campeonato aqui, e aí foi cancelado. Assim, cancelado mesmo, não foi adiado, foi cancelado. As Olimpíadas, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Aí eu fiquei arrasada, né? Porque eu estava perdendo minha vaga por causa dos 4 pontos, né? Claro. E nesse mesmo dia que eu fiquei sabendo disso, a minha avó acabou falecendo, foi tudo no mesmo dia, sabe? Aquela coisa horrível, né? Minha avó faleceu, eu soube que não ia ter mais chance, eu estava perdendo ali tudo. E aí, um pouco mais para frente, a gente ficou sabendo que as Olimpíadas e Paralimpíadas iam ser adiadas para 2021, né? E com isso, eles resolveram voltar esses 2 campeonatos. Então, os 2 campeonatos vai ser agora em fevereiro e março de 2021. Porque, na verdade, não era só eu que estava sendo prejudicada, né? Porque foi cancelado o Regional das Américas, foi cancelado o Europeu e o Asiático. Então, muita gente do mundo inteiro estava ficando fora dessa situação, né? Porque os regionais, tudo ia ser mudado, né? E aí foi uma pressão em cima do lado do comitê e tal, e eles conseguiram remarcar isso mais um ano depois, né? Então, a chance voltou. Eu agradeço muito a você, então, pela entrevista. A gente conversou aqui com a esgrimista paralímpica Fabiana Soares, ela que trabalha como fisioterapeuta, também atendendo pacientes que contraíram a Covid no Rio de Janeiro, na capital, mas treina em Petrópolis, onde mora. Eu agradeço imensamente e desejamos a você boa sorte, quem sabe com a conquista dessa vaga e com a participação na Olimpíada de Tóquio no ano que vem. Tá legal, Fabiana? Obrigado, viu, pelas informações, pela entrevista. Obrigado você, Arthur, aí, pelo carinho, pelo convite aí do pessoal da Band News, seu. Foi muito legal, eu gostei da entrevista, foi bem produtiva.